Verdades consoladoras. Uma das verdades melhor estabelecidas e das mais consoladoras que se nos foi revelado é que nada ocorre na terra, exceto o pecado, que não seja porque Deus o quer. Ele é quem envia as riquezas e a pobreza. Se está enfermo, Deus é a causa do vosso mal. Se retomou a saúde, é Deus quem se a devolveu. Se vive, é somente a Ele quem se deve um bem tão grande. E quando venha a falecer, a concluir vossa vida, será da sua mão, de quem receberá o golpe mortal. Porém, quando nos perseguem os malvados, devemos o atribuir a Deus? Sim. Também lhe pode acusar a ele do mal que se sofre. Porém, não é a causa do pecado que comete vosso inimigo ao lhe maltratar, e se é a causa do mal que lhe faz este inimigo enquanto peca. Não é Deus quem inspirou ao vosso inimigo a perversa vontade que tem de lhe fazer o mal, mas é ele quem lhe deu o poder. Não duvide, se receber alguma chaga, é o próprio Deus quem lhe feriu. Ainda que todas as criaturas se aliassem contra vós, se o Criador não o quer, se ele não se une a elas, se ele não lhes dá a força e os meios para executar seus maus desígnios, nunca chegarão a fazer nada. Não teria nenhum poder sobre mim se não te houvesse sido dado desde o alto, dizia o Salvador do mundo a Pilatos. O mesmo podemos dizer aos demônios e aos homens, inclusive às criaturas privadas de razão e de sentimento. Não, não me afligirás, nem me incomodarás como faz se Deus não houvesse ordenado assim. É Ele quem os envia, é Ele quem lhes dá o poder de tentar-me e afligir-me. Não terás nenhum poder sobre mim se não fosse dado do alto. Se meditássemos seriamente de vez em quando este artigo da nossa fé, não se necessitaria mais que afogar todas as nossas murmurações nas perdas, em todas as desgraças que nos sucedem. É ao Senhor quem me havia dado os bens, e Ele próprio é quem me os tira. Não é este documento, nem este juiz, nem este ladrão que me arruinou. Não é tampouco esta mulher que me envenenou com os seus medicamentos. Se este filho faleceu, tudo isto pertencia a Deus, e não quis me o deixar desfrutar por mais tempo. Confiemos na sabedoria de Deus. É uma verdade de fé que Deus dirige todos os acontecimentos de que se lamenta o mundo. E ainda mais, não podemos duvidar de que todos os males que Deus nos envia nos sejam muito úteis. Não podemos duvidar nem supor que, ao mesmo Deus, lhe falta luz para discernir o que nos convém. Se, muitas vezes, nas coisas que nos correspondem, outro vê melhor que nós o que nos é útil, não será uma loucura pensar que nós vemos as coisas melhor que o próprio Deus, que Deus que está isento das paixões que nos cegam, que penetra no porvir, que prevê os acontecimentos e o efeito de cada causa deve produzir? Vocês sabem que, às vezes, os acidentes mais importunos têm consequências felizes e que, pelo contrário, os êxitos mais favoráveis acabam finalmente de maneira horrível. Também é uma regra que Deus observa comumente de ir aos seus fins por caminhos totalmente opostos aos que a prudência humana acostuma a escolher. Na ignorância em que estamos do que deve ocorrer-nos posteriormente, como ousaremos murmurar do que sofremos pela permissão de Deus? Não tememos que nossas queixas conduzam ao erro e que nos queixamos quando temos o maior motivo para nos felicitar da sua providência? José é vendido, se lhe leva como escravo e se lhe encarcera. Se afligisse das suas desgraças, se afligiria da sua felicidade, pois são outros tantos escalões que elevam insensivelmente até o trono do Egito. Saul perdeu as asnas do seu pai. É necessário ir a buscá-las muito longe e inutilmente. Muita preocupação e tempo perdido, é certo. Mas se esta pena lhe desagrada, não haveria havido desgosto tão irracional, visto que tudo isso estava permitido para lhe conduzir ao profeta, que lhe deve ungir de parte do Senhor para que seja o rei do seu povo.
Quanta será a nossa confusão quando comparecermos diante de Deus e vejamos as razões que houvera tido de nos enviar estas cruzes que recebemos tão apesar nosso. Lamentei a morte do filho único na flor da idade. Ai, mas se houvesse vivido alguns meses ou alguns anos a mais, haveria perecido às mãos de um inimigo e haveria morrido em pecado mortal. Não pude consolar-me da ruptura deste matrimônio. Se Deus houvesse permitido que se realizasse, haveria passado meus dias em dor e miséria. Devo 30 ou 40 anos de vida a esta enfermidade que sofri com tanta impaciência. Devo minha salvação eterna a esta confusão que me custou tantas lágrimas. Minha alma se haveria perdido de não perder este dinheiro. De que nos irritamos? Deus se encarrega da nossa conduta e nos preocupamos. Nos abandonamos à boa-fé de um médico porque o supomos entendido na sua profissão. Ele manda que se façam as operações mais violentas, algumas vezes que lhes abram o crânio com o ferro, que se lhes atravesse, que lhes cortem ao membro para deter a gangrena, que poderia chegar até o coração. Se sofre tudo isso, se fica agradecido e se lhe recompensa liberalmente, porque se julga que não o faria se o remédio não fosse necessário. Por que se pensa que há que fiar em sua arte e não concederemos a mesma honra a Deus? Se diria que não nos fiamos da sua sabedoria e que temos medo de que nos desencaminhar. Como entregas vosso corpo a um homem que pode errar e cujos menores erros podem nos tirar a vida, e não podeis submeter-se à direção do Senhor? Se víssemos tudo o que ele vê, quereríamos infalivelmente tudo o que ele quer. Se nos veria pedir com lágrimas as mesmas aflições que procuramos apartar por nossos votos e nossas orações. A todos nos diz o que disse aos filhos de Zebedeu: homens cegos, tenham piedade da vossa ignorância. Não sabem o que pedem. Deixem-me dirigir vossos interesses, conduzir vossa fortuna. Conheço melhor que vós o que necessitam. Se até agora houvesse tido consideração aos vossos sentimentos e aos vossos gastos, estariam já perdidos e sem recurso. Quando Deus nos prova, porém, querem estar persuadidos que em tudo o que Deus permite, em tudo o que lhes sucede, apenas se persegue vosso verdadeiro interesse, vossa verdadeira felicidade interna? Reflexionem um pouco em tudo o que fez por vós. Agora estão na aflição. Pensem que o autor dela é o mesmo que quis passar toda a sua vida em dores para não permitir os eternos. Que é o mesmo que tem seu anjo ao vosso lado, velando baixo seu manto em todos os vossos caminhos, e aplicando-se em apartar tudo o que poderia ferir vosso corpo ou manchar vossa alma. Pensem que o que lhes ata a esta pena é o mesmo que em nossos altares não cessa de rogar e de se sacrificar 1000 vezes ao dia para expiar vossos crimes e para apaziguar a cólera de seu pai, à medida que lhe irritam. Que é o que vem de a vós com tanta bondade no sacramento da Eucaristia, o que não tem maior prazer que o de conversar com vós e o de unir-se a vós. Traz essas provas de amor, que ingratidão mais grande desconfiar dele. Duvidar sobre se nos visita para nos fazer o bem ou para nos prejudicar. Porém, me fere cruelmente, faz pesar sua mão sobre mim. Que haveis de temer de uma mão que foi perfurada, que se deixou cravar na cruz por vós? Me faz caminhar por um caminho espinhoso. Se não há outro para ir ao céu, desgraçados sereis. Se preferirem perecer para sempre antes de sofrer por um tempo. Não é este o mesmo caminho que seguiu antes que vós, e por amor vosso? Haveis encontrado algum espinho que não haja mostrado, que não haja atingido com o seu sangue? Me apresenta um cálice de amargura. Sim, mas pensem que é vosso divino Redentor quem se lhes apresenta.
amando-lhes tanto como faz, poderia tratar-lhes com rigor se não tivesse uma extraordinária utilidade ou uma urgente necessidade? Talvez haveis ouvido falar do príncipe que preferiu se expor a ser envenenado antes que rechaçar a bebida que seu médico lhe havia ordenado beber, porque havia reconhecido sempre neste médico muita fidelidade e muita afeição à sua esposa. E nós, cristãos, rechaçaremos o cálice que nos preparou o nosso divino mestre? Ousaremos ultrajar-lhe até esse ponto? Lhe suplicam que não esqueçam esta reflexão. Se não me equivoco, basta para fazer-nos amar as disposições da vontade divina, por mais difíceis que pareçam. Ademais, este é o meio de assegurar infalivelmente nossa felicidade, inclusive desde esta vida. Jogar-se nos braços de Deus. Suponho, por exemplo, que um cristão se liberou de todas as ilusões do mundo pelas suas reflexões e pelas luzes que recebeu de Deus, que reconhece que tudo é vaidade, que nada pode encher seu coração, que o que desejou com as maiores ânsias é comumente fonte dos pesares mais imortais, que apenas se pode distinguir o que é útil do que nos é nocível, porque o bem e o mal estão mesclados quase que por todas as partes. E o que ontem era o mais vantajoso é hoje o pior. Que seus desejos não fazem mais que atormentar-lhe, que os cuidados que toma para triunfar lhe consomem e algumas vezes lhe prejudicam, inclusive em seus planos. Em lugar de os fazer avançar, que ao fim e ao cabo é uma necessidade o que se cumpra a vontade de Deus, que não se faz nada fora do seu manto e que não ordena nada ao nosso respeito que não nos seja vantajoso. Depois de perceber tudo isto, suponho também que se joga nos braços de Deus, como um cego que se entrega a Ele, por assim dizer, sem condições nem reservas, resolvido inteiramente em fiar-se a Ele em tudo e de não desejar nada, não temer nada. Em uma palavra, de não querer nada mais que o que Ele queira, e de querer igualmente tudo o que Ele queira. Afirmo que, desde este momento, esta feliz criatura adquire uma liberdade perfeita, que não pode ser contrariada nem obrigada, que não há nenhuma autoridade sobre a terra, nenhuma potência que seja capaz de fazer-lhe violência ou de lhe dar um momento de inquietude. Porém, não é uma quimera que a um homem lhe impressionem tanto os males como os bens? Não, não é nenhuma quimera. Conheço pessoas que estão felizes na enfermidade, como na saúde, na riqueza como na indigência. Inclusive conheço quem prefere a indigência e a enfermidade às riquezas e à saúde. Ademais, não há nada mais certo que o que lhes vou dizer. Quanto mais nos submetemos à vontade de Deus, mais condescendência tem Deus com nossa vontade. Parece que, desde que alguém se compromete unicamente em lhe obedecer, ele apenas cuida em nos satisfazer. E não apenas escuta nossas orações, senão que as previne e busca até o fundo do nosso coração estes mesmos desejos que tentamos afogar para lhe agradar e supera a todos. Enfim, o gozo do que tem sua vontade submissa à vontade de Deus é um gozo constante, inalterável, eterno. Nenhum temor turva a sua felicidade, porque nenhum acidente pode a destruir. Meu represento como um homem sentado sobre a rocha, em meio ao oceano. Vê-se aproximar as ondas mais furiosas, sem se espantar. Lhe agrada vê-las e contá-las à medida que chegam a romperem-se aos seus pés. Que o mar esteja calmo ou agitado, que o vento impulse as ondas de um lado ou de outro, segue inalterável, porque o lugar onde se encontra é firme e inquebrantável. Daí nasce essa paz, essa calma, esse rosto sempre sereno, esse amor sempre igual que advertimos nos verdadeiros servidores de Deus. A prática do abandono confiado. Nos resta por ver como podemos alcançar esta feliz submissão.
Um caminho seguro para nos conduzir é o exercício frequente dessa virtude. Porém, como as grandes ocasiões de a praticar são bastante raras, é necessário aproveitar as pequenas que são diárias e cujo bom uso nos prepara em seguida para suportar os maiores reveses, sem nos comover. Não há ninguém a quem não ocorrem 100 coisinhas contrárias aos seus desejos e inclinações, seja por nossa imprudência ou distração, sejam pela inconsideração ou malícia de outro, já seriam o fruto de um puro efeito do azar ou do curso imprevisto de certas causas necessárias. Toda a nossa vida está semeada desta classe de espinhos que, sem cessar, nascem embaixo nossos pés, que produzem em nosso coração 1000 frutos amargos, 1000 movimentos involuntários de aversão, de inveja, de temor, de impaciência, 1000 irritações passageiras, 1000 ligeiras inquietudes, 1000 turvações que alteram a paz da nossa alma, ao menos por um momento. Se nos escapa, por exemplo, uma palavra que não quiséssemos haver dito, ou nos disseram outra que nos ofende. Um criado serve mal ou com demasiada lentidão. Uma criança lhes perturba. Um importuno lhes detém. Um atrapalhado tropeça com vós. Um cavalo lhes cobre de lodo. Faz um tempo que lhes desagrada. Vosso trabalho não vai como desejarias. Se rompe um móvel, se mancha um traje ou se rompe. Sei que em tudo isso não há que exercitar uma virtude heróica, mas lhes digo que bastaria para adquiri-la infalivelmente, se quiséssemos. Pois se alguém tivesse cuidado para oferecer a Deus todas estas contrariedades e aceitá-las como dadas pela sua providência, e se ademais se dispusesse insensivelmente a uma união muito íntima com Deus, será capaz em pouco tempo de suportar os mais tristes e terríveis acidentes da vida. A este exercício que é tão fácil e, no entanto, tão útil para nós e tão agradável a Deus, que nem posso lhes dizer, devemos adicionar também outro. Pensem todos os dias, pelas manhãs, em tudo o que possa lhes suceder de incômodo ao longo do dia. Poderia suceder que neste dia lhes trouxessem a notícia de um naufrágio, de uma falência, de um incêndio. Quizá antes da noite receberão alguma grande afronta, alguma confusão sangrenta. Talvez seja a morte a qual lhes arrebatará a pessoa mais querida de vós. Tampouco sabem se morrerão vós mesmos de uma maneira trágica e subitamente. Aceitem todos estes males em caso de que queira Deus os permitir. Obriguem vossa vontade a consentir neste sacrifício e não deem nenhum repouso até que não sintam disposição em querer ou não querer tudo o que Deus queira e não queira. Enfim, quando uma destas desgraças se deixe em efeito sentir, ao invés de perder o tempo queixando-se dos homens ou da fortuna, vaiam e atirem-se aos pés do vosso divino mestre, para lhe pedir a graça de suportar este infortúnio com constância. Um homem que recebeu uma chaga mortal, se é prudente, não correrá atrás do que lhe feriu, senão, ante tudo, irá ao médico que lhe pode curar. Porém, se em semelhantes encontros buscassem a causa dos vossos males, também então deveriam ir a Deus, pois não pode ser antes o causante dos vossos males. Vaiam, pois, a Deus, mas vaiam logo, por assim o dizer. O trato que lhes deu, o açoite do qual se serviu para lhes provar. Beijem 1000 vezes as mãos do vosso mestre crucificado, essas mãos que feriram, que fizeram todo o mal que lhes aflige. Repitam com constância aquelas palavras que também ele dizia ao seu pai, no mais agudo da sua dor. Senhor, que se faça a vossa vontade e não a minha. Fiat voluntas tua. Sim, meu Deus, em tudo o que quiser de mim, hoje e sempre, no ciclo e na terra, que se faça esta vontade, mas que se faça na terra como se cumpre no céu. As adversidades são úteis aos justos e necessárias aos pecadores. Vejam esta mãe, amante que com 1000 carícias olha de apaziguar os gritos do seu filho, que
lhe umedece com suas lágrimas enquanto lhe aplicam o ferro e o fogo. Desde o momento em que esta dolorosa operação se faz ante seus olhos e por seu mandato, quem vai duvidar de que este remédio violento deve ser muito útil a este filho que depois encontrará uma perfeita curação, ou ao menos o alívio de uma dor mais viva e duradeira? Faço o mesmo raciocínio quando lhes vejo na adversidade. Queixam-se de que se lhes maltrate, lhes ultrajem, lhes denigram com calúnias, que lhes despojem injustamente dos vossos bens. Vosso Redentor, este nome é ainda mais terno que o de pai ou mãe. Vosso Redentor é testemunha de tudo que já sofreu. Ele lhes leva em seu seio. E declarou que qualquer que lhe toca a ele mesmo na menina dos olhos. No entanto, ele próprio permite que sejam atravessados, ainda que pudesse facilmente o impedir, e duvidam que essa prova passageira não lhes procure as mais sólidas vantagens. Ainda que o Espírito Santo não haveria chamado bem-aventurados aos que sofrem aqui embaixo, ainda que todas as páginas da Escritura não falassem em favor das adversidades e não víssemos que são o pagamento mais corrente dos amigos de Deus, não deixaria de crer que nos são infinitamente vantajosas. Para persuadir-me, basta saber que Deus preferiu saber tudo o que a raiva dos homens pôde inventar nas torturas mais horríveis, antes de ser condenado aos menores suplícios da outra vida. Basta, disse, que é o próprio Deus quem me prepara, quem me apresenta o cálice de amargura que devo beber neste mundo. Um Deus que sofreu tanto para impedir-me de sofrer, não se dará o cruel e inútil prazer de fazer-me sofrer agora. Se deve confiar na providência. Para mim, quando vejo um cristão abandonar-se à dor, nas penas que Deus lhe envia, digo em primeiro lugar: eis aqui um homem que se aflige da sua alegria. Roga a Deus que lhe livre da indigência em que se encontra e deveria dar-lhe graças de haver-lhe reduzido a ela. Estou seguro de que nada melhor poderia lhe acaecer que o que faz o motivo da sua desolação. Para o crer, tenho mil razões sem réplica. Porém, se visse tudo o que Deus vê, se pudesse ler no porvir as consequências felizes com as que coroará estas tristes aventuras, quanto mais não me asseguraria em meu pensamento? Em efeito, se pudéssemos descobrir quais são os desígnios da providência, é seguro que desejaríamos com ardor os males que sofremos com tanta repugnância. Meu Deus, se tivéssemos um pouco mais de fé, se soubéssemos o quanto nos amas, como tens em conta nossos interesses, como olharíamos as adversidades? Iríamos em busca delas ansiosamente. Bendizeríamos 1000 vezes a mão que nos fere. Que bem pode proporcionar-me esta enfermidade que me obriga a interromper todos os meus exercícios de piedade? Dirá talvez alguém. Que vantagem posso obter da perda de todos os meus bens que me situa no desespero, desta confusão que abate meu valor e que leva à turbação ao meu espírito? É certo que estes golpes imprevistos, no momento em que ferem, acabam algumas vezes com aqueles sobre quem caem e lhe situam fora do estado de aproveitar-se imediatamente da sua desgraça. Porém, esperem um momento e verão que é por ali, por onde Deus lhes prepara para receber seus favores mais distintos. Sem esse acidente, é impossível que não haveria chegado a ser pior. Mas não haveria sido tão santo. Não é certo que, desde que haveis se entregado a Deus, não decidiu desprezar uma certa glória fundada em alguma graça do corpo ou algum talento do espírito que atraiu a estima dos homens? Não é certo que tinhas ainda certo amor ao jogo, à vaidade e ao luxo? Não é certo que não lhes havia abandonado o desejo de adquirir riquezas, de educar vossos filhos com as honras do mundo? Quiçá, inclusive, certo afeto, alguma amizade pouco espiritual, disputava ainda vossos corações a Deus. Somente lhes falta este passo para entrar em uma liberdade perfeita.
Era pouco, mas, enfim, não haveriam podido fazer ainda este último sacrifício. No entanto, de quantas graças não lhes privava este obstáculo? Era pouco, mas não há nada que custe tanto à alma cristã como romper este último laço que lhe liga ao mundo ou a ela mesma. Apenas nesta situação sente uma parte da sua enfermidade, mas lhe espanta o pensamento do seu remédio, porque o mal está tão cerca do coração que sem o socorro de uma operação violenta e dolorosa não se lhe pode curar. Por isto foi necessário surpreender-lhes que, quando menos pensavas nele, uma mão hábil levou o ferro adiante na carne viva, para perfurar esta úlcera oculta no fundo das vossas entranhas. Sem este golpe, duraria ainda a vossa indolência. Esta enfermidade que se detém, esta falência que lhes arruína, esta afronta que lhes cobre de vergonha, a morte desta pessoa que chorai, todas estas desgraças farão em um instante o que não houveram feito todas as vossas meditações, o que todos os vossos diretores haveriam tentado inutilmente. Vantagens inesperadas das provas. E se a aflição em que estás, pela vontade de Deus, entedia a todas as criaturas, se lhes compromete em lhes dar inteiramente ao vosso Criador, estou seguro de que lhe estarias mais agradecidos pelo que lhes afligiu, que pelo que lhe houveras oferecido em vossos votos, se lhes evitava a aflição. Os demais favores que haveis recebido dele, comparados com esta desgraça, não serão os vossos olhos mais que pequenos favores. Sempre haveis olhado as bênçãos temporais que derramou até agora sobre vossa família, como os efeitos da sua bondade para com vós. Mas então vereis claramente que nunca lhes amou tanto como quando transformou tudo o que havia feito para a vossa prosperidade, e que se havia sido liberal em dar-lhes as riquezas, a honra, os filhos e a saúde, foi prodígio ao tirar-lhes todos estes bens. Não falo dos méritos que se adquirem pela paciência. Em geral, é certo que se ganha mais para o céu em um dia de adversidades que durante vários anos passados na alegria, por mais santo que seja o uso que se faça dela. Todo mundo sabe que a prosperidade nos debilita, e é muito quando um homem feliz, segundo o mundo, se toma a pena de pensar no Senhor uma ou duas vezes por dia. As ideias dos bens sensíveis que lhe rodeiam ocupam tão gravemente seu espírito que esquece com pouca pena os demais. Pelo contrário, a adversidade nos leva de um modo natural a elevar os olhos ao céu, para, mediante esta visão, suavizar a amarga impressão dos nossos males. Sei que se pode glorificar a Deus em toda classe de estado e que não deixa de lhe honrar a vida de um cristão que lhe serve em uma alegre fortuna. Mas quem assegura que este cristão lhe honra tanto como o homem que lhe bendiz nos sofrimentos? Se pode dizer que o primeiro é semelhante a um cortesão assíduo e regular, que não abandona nunca ao seu príncipe, que lhe segue ao conselho, que tudo o faz com vontade, que honra as suas festas, mas que o segundo é como um valente capitão, que toma as cidades para o seu rei, que lhe ganha as batalhas através de 1000 perigos e o preço do seu sangue, que leva longe a glória das armas do seu senhor e os limites do seu império. Do mesmo modo, o homem que desfruta de uma saúde robusta, que possui grandes riquezas, que vive em honra, que tem a estima do mundo. Se este homem usa como deve todas estas vantagens, se as recebe com agradecimento, se as refere a Deus como ao seu divino mestre por uma conduta tão cristã, mas se a providência lhe despoja de todos estes bens, se lhe consome de dores e de miséria, e se em meio a tantos males persevera nos mesmos sentimentos, nas mesmas ações de graças e segue ao Senhor com a mesma prontidão e a mesma docilidade por um caminho tão difícil, tão oposto às suas inclinações, então é quando publica as grandezas de Deus e eficácia da sua graça.
do modo mais generoso e brilhante. Ocasiões de méritos e de salvação. Julguem daí a glória que devem esperar de Jesus Cristo. As pessoas que lhe haverão glorificado em um caminho tão espinhoso. Então será quando nós reconheceremos o quanto nos haverá amado a Deus, dando-nos as ocasiões de merecer uma recompensa tão abundante. Então nos censuraremos a nós mesmos o nos haver queixado do que deveria aumentar nossa felicidade, de haver gemido, de haver suspirado quando deveríamos nos haver alegrado, de haver duvidado da bondade de Deus quando nos dava os sinais mais seguros. Se um dia hão de ser nossos sentimentos, por que não entrar desde hoje em uma disposição tão feliz? Por que não bendizer a Deus em meio aos males desta vida, se estou seguro que no céu lhe darei graças eternas? Tudo isso nos faz ver que, seja qual seja o modo como vivamos, deveríamos receber sempre toda a adversidade com alegria. Se somos bons, a adversidade nos purifica e nos torna melhores, nos enche de virtudes e de méritos. Se somos viciosos, nos corrige e nos obriga a ser virtuosos. Recurso à oração. É estranho que, havendo-se comprometido Jesus Cristo tão comumente e tão solenemente a atender todos os nossos votos, a maior parte dos cristãos se queixam todos os dias de não serem escutados, pois não se pode atribuir à esterilidade das nossas orações a natureza dos bens que pedimos, já que não excetuou nada em suas promessas. Crê que obtereis quanto pedirdes pela oração. Tampouco se pode atribuir essa esterilidade à indignidade dos que pedem, pois o prometeu a toda classe de pessoas sem exceção. Quem pede, recebe. De onde pode vir que tantas orações nossas sejam rechaçadas? Quizá não se deva a que, como a maior parte dos homens, são igualmente insaciáveis e impacientes em seus desejos. Fazem demandas tão excessivas ou com tanta urgência que cansam, que desagradam ao Senhor, ou por sua indiscrição ou por sua importunidade? Não, não. A única razão pela que obtemos tão pouco de Deus é porque lhe pedimos demasiado pouco e com pouca insistência. É certo que Jesus Cristo nos prometeu, de parte do seu Pai, nos conceder tudo, inclusive as coisas mais pequenas, mas nos prescreveu observar uma ordem em tudo o que pedimos, e sem a observância desta regra, em vão esperaremos obter alguma coisa. Em São Mateus se nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o demais lhe será acrescentado. Para obter bens. Não se lhes proíbe desejar as riquezas e tudo o que é necessário para viver, inclusive para viver bem. Mas há que desejar estes bens em sua medida. E se quereis que todos os vossos desejos a este respeito se cumpram infalivelmente, pedi primeiro as coisas mais importantes, a fim de que se incluam as pequenas ao dar-se-lhes as maiores. Eis aqui exatamente o que sucedeu a Salomão. Deus lhe havia dado a liberdade de pedir tudo o que quisesse. Ele lhe suplicou que se lhe concedesse a sabedoria, que necessitava apenas para cumprir santamente com os seus deveres da realeza. Não fez nenhuma menção nem dos tesouros, nem da glória do mundo. Acreditou que, fazendo-lhe Deus uma oferta tão vantajosa, teria ocasião de obter bens consideráveis. Sua prudência lhe mereceu em seguida o que pedia, e inclusive o que não pedia. Te concedo com gosto esta sabedoria porque me a pediste, mas não deixarei de aumentar-te os anos, as honras e as riquezas, porque não me pediste nada de tudo isso. Se esta é a ordem que Deus observa na distribuição das suas graças, não nos devemos estranhar que até agora hajamos orado sem êxito. Lhes confesso que comumente estou cheio de compaixão quando vejo a diligência de certas pessoas que distribuem esmolas, que fazem promessas de peregrinações e jejuns, que agradam até aos ministros do altar para o êxito das suas empresas temporais. Homens cegos,
Temo que rogam e fazem rogar em vão. Se devem fazer estas promessas de jejuns e peregrinações, para obter de Deus uma inteira reforma dos vossos costumes, para obter a paciência cristã, o desprezo do mundo, o desapego das criaturas. Depois desses primeiros passos de um zelo regulado, haverias podido fazer orações pelo reestabelecimento da vossa saúde e pelo progresso dos vossos negócios. Deus haveria escutado estas orações, ou melhor, as haveria prevenido e se haveria contentado em conhecer vossos desejos para os cumprir. Sem estas graças primeiras, tudo o demais poderia ser prejudicial e de ordinário, assim o é. Eis aqui porque somos rechaçados. Murmuramos, acusamos ao céu de dureza, de pouca fidelidade em suas promessas. Porém, nosso Deus é um Pai cheio de bondade, que prefere sofrer nossas queixas e nossas murmurações, antes que as apaziguar como presentes que nos seriam funestos, para apartar os males. O que disse dos bens, o digo também dos males de que desejamos nos ver livres. Alguém dirá que ele não suspira por uma grande fortuna, que se contentaria com sair desta extrema indigência na qual suas desgraças o reduziram. Deixa a glória e a alta reputação para os que anseiam. Desejaria tão somente evitar o opróbrio, na qual lhe submergem as calúnias dos seus inimigos. Enfim, pode abster-se dos prazeres, mas sofre dores que não pode suportar. Desde tempo está rogando, pede ao Senhor com insistência, em caso queira os suavizar, mas lhe encontra inexorável. Não me surpreende, tem males secretos muito maiores que os males de que se queixa. No entanto, são males dos quais não podem ser liberados. Se para conseguir houvesse feito a metade das orações que fez para ser curado dos males exteriores, faria já muito tempo que haveria sido liberado de uns e de outros. A pobreza lhe serve para manter em humildade ao vosso espírito, orgulhoso por natureza. O apego extremo que tem pelo mundo lhes faz necessárias essas medicinas que lhes afligem. Em vós, as enfermidades são como um dique contra a inclinação que tem pelo prazer, contra esta pendente que lhes arrastaria a 1000 desgraças. O descarregar-lhes destas cruzes não seria lhes amar, senão lhes odiar cruelmente, a não ser que lhes concedam as virtudes que não têm. Se o Senhor lhes visse com um certo desejo estas virtudes, lhes a concederia sem demora, e não seria necessário pedir o resto. Não se pede o bastante. Vede como, por não pedir o bastante, não recebemos nada, porque Deus não poderia limitar sua liberdade a pequenos objetos, sem prejudicar-nos a nós mesmos. Lhes rogo, observem que não digo que não se possa pedir propriedades temporais sem lhe ofender, e pedir serem liberados das cruzes baixo as que gememos. Sei que para retificar as orações pelas quais se solicita este tipo de graças, basta com pedi-las, que a condição de que não sejam contrárias nem à glória de Deus, nem à nossa própria salvação. Mas como é difícil que seja glorioso a Deus o escutar-lhes ou útil para vós, se não aspiras a maiores dons. Lhes digo que, enquanto contentem-se com pouco, correis o risco de não obter nada. Quereis que lhes dê um bom método para pedir a felicidade, inclusive temporal, método capaz de forçar a Deus para que lhes escute? Dizei-lhe de todo o coração: meu Deus, dai-me tantas riquezas que meu coração seja satisfeito, ou inspirai-me um desprezo tão grande que não as deseje mais. Livrai-me da pobreza, ou fazei-me-a tão amável que a prefira a todos os tesouros da terra. Que cessem estas dores, ou que será ainda mais glorioso para vós. Fazei que se transformem em delícias para mim, e que, longe de me afligir e de turvar a paz da minha alma, cheguem a ser, por sua vez, a fonte mais doce de alegria. Podeis descarregar-me da cruz, podeis deixar-me-a sem que sinta o peso.
podeis extinguir o fogo que me queima. Podeis fazer que, em lugar de apagá-lo, para que não me queime, me sirva de refresco, como foi para os jovens hebreus no forno da Babilônia. Lhe peço ou um ou outro. Que importa o modo como eu seja feliz? Se eu sou pela possessão dos bens terrestres, lhe darei eternas ações de graças. Se eu sou pela privação destes mesmos bens, será um prodígio. Mas a glória ao vosso nome ficará, e estarei ainda mais reconhecido. Eis aqui uma oração digna de ser oferecida a Deus por um verdadeiro cristão. Quando rogueis deste modo, sabeis qual é o efeito dos vossos votos? Em primeiro lugar, estareis feliz, suceda o que suceda. Acaso desejam outra coisa os que estão desejosos de bens temporais que estar felizes? Em segundo lugar, não somente não obtereis infalivelmente uma das duas coisas que haveis podido, senão que ordinariamente obtereis as duas. Deus lhe concederá o desfrute das riquezas, e para que posseais, sem apego e sem perigo, os inspirará ao mesmo tempo um desprezo saudável. Porá fim às vossas dores, e ademais lhes deixará uma sede ardente que lhes dará o mérito da paciência, sem que sofrais. Em uma palavra, lhes fará felizes nesta vida, e temendo que vossa alegria não lhes corrompa, lhes fará conhecer e sentir a vaidade. Se pode desejar algo mais vantajoso? Nada, sem dúvida. Porém, como uma vantagem tão preciosa e digna de ser pedida, lembre-se também que merece ser pedida com insistência, pois a razão pela qual se obtém tão pouco não é somente porque se pede pouco, é também porque se peça pouco ou muito, não se pede o bastante. Perseverança na oração. Quereis que todas vossas orações sejam eficazes infalivelmente? Quereis forçar a Deus a satisfazer todos os vossos desejos? Em primeiro lugar, digam que não há que cansar-se de orar. Os que se cansam depois de haver rogado durante um tempo, carecem de humildade ou de confiança, e deste modo não merecem ser escutados. Parece que como se pretendessem que se lhe obedeça imediatamente vossa oração como se fosse um mandato. Não sabeis que Deus resiste aos soberbos e que se compraz nos humildes? Que? Acaso o vosso orgulho não lhes permite sofrer que lhes façam retornar mais de uma vez para a mesma coisa? É ter muito pouca confiança na bondade de Deus, ou desesperar tão pronto, ou tomar as menores frustrações por rechaços absolutos. Quando se concebe verdadeiramente até onde chega a bondade de Deus, jamais se crê um rechaço. Jamais se poderia crer que deseje nos tirar toda a esperança. Penso, ou confesso, que quando vejo que mais me faz insistir Deus em pedir uma mesma graça, mais sinto crescer em mim a esperança de obtê-la. Nunca creio que minha oração haja sido rechaçada, até que me dou conta de que deixei de rezar. Quando depois de um ano de solicitações me encontro em tanto fervor como tinha ao princípio, não duvido do cumprimento dos meus desejos. E longe de perder valor, depois de tão longa espera, creio ter motivo para regozijar-me, porque estou persuadido que serei tanto mais satisfeito quanto mais longo tempo se me haja deixado rogar. Se minhas primeiras instâncias haveriam sido totalmente inúteis, jamais haveria reiterado os mesmos votos. Minha esperança não se haveria sustentado, já que minha assiduidade não cessou. É uma razão para mim o crer que serei pago liberalmente. Em efeito, a conversão de Santo Agostinho não foi concedida a Santa Mônica até depois de 16 anos de lágrimas. Mas também foi uma conversão incomparavelmente mais perfeita que a que havia pedido. Todos os seus desejos se limitavam a ver reduzida a incontinência deste jovem nos limites do matrimônio, e teve o prazer de ver-lhe abraçar os mais elevados conselhos de castidade evangélica. Havia desejado somente que se batizasse, que fosse cristão, e ela viu elevado ao sacerdócio, à dignidade episcopal.
Enfim, ela apenas pedia a Deus ver-lhe sair da heresia. E Deus fez dele a coluna da igreja e o açoite dos hereges do seu tempo. Se depois de um ano ou depois de orações, esta piedosa mãe se houvesse desanimado, se depois de 10 ou 12 anos, vendo que o mal crescia a cada dia, que este filho desgraçado se comprometia a cada dia em novos erros, em novos excessos, que a impureza havia adicionado à avareza e à ambição, se houvesse abandonado tudo, então por desespero, qual haveria sido sua ilusão? Que agravio não haveria feito ao seu filho? De qual consolação não se haveria feito ao seu filho? De qual consolação não se haveria privado ela própria? De que tesouro não haveria frustrado ao século e a todos os séculos vindouros? Uma confiança obstinada. Para terminar, me dirijo àquelas pessoas que vejo inclinados aos pés do altar. Para obter estas preciosas graças que Deus tem tanta complacência em nos ver pedir. Almas bem-aventuradas a quem Deus dá a conhecer a vaidade das coisas mundanas. Almas que gemem baixo o jugo das vossas paixões e que rogais para ser livrados delas. Almas ferventes que estáis inflamados do desejo de amar a Deus e de lhe servir como os santos lhe serviram, e você que solicita a conversão deste marido, desta pessoa querida, não se cansem de rogar. Sejam constantes, sejam incansáveis em vossas petições. Se lhes rechaça hoje, amanhã o obtereis tudo. Se não obtens nada este ano, o próximo ano lhe será mais favorável. No entanto, não penseis que vossos afãs sejam inúteis. Se leva em conta todos os vossos suspiros, recebereis em proporção ao tempo que hajais empregado em rogar. Se lhes está acumulando um tesouro, que lhes colmará de uma só vez, que excederá a todos os vossos desejos. É necessário descobrir até o fim as molas secretas da providência. A negativa que recebes agora não é mais que um fingimento do que Deus se serve para inflamar mais vosso fervor. Vê como obra a respeito à cananeia, como recusa vê-la e ouvi-la, como trata de estrangeira e mais duramente ainda. Não direis que a importunidade desta mulher lhe irrita mais e mais? No entanto, dentro dele a admira, e está encantado da sua confiança e da sua humildade, e por isso a rechaça. Ó clemência disfarçada, que toma a máscara da crueldade, que com ternura rechaças aos que mais queres. Guarda-lhes de deixar-lhes surpreender. Ao contrário, urgi tanto quanto mais lhes pareça que sois rechaçados. Fazei como a cananeia. Servi-lhes contra Deus mesmo das razões que possa ter para lhes rechaçar. É certo, deveis dizer que favorecer-me seria dar aos cães o pão dos filhos. Não mereço a graça que peço, mas tampouco pretendo que se me conceda pelos meus méritos, e pelos méritos do meu amável Redentor. Se, Senhor, deveis temer que haja mais consideração à minha dignidade que à vossa promessa, e que, querendo fazer-me justiça, os enganeis a vós mesmo, se fosse mais digno dos vossos benefícios, ou seria menos glorioso fazer-me partícipe deles? Não é justo fazer favores a um ingrato. Ó Senhor, não é vossa justiça o que eu imploro, senão vossa misericórdia. Mantém teu ânimo. Feliz de ti que começou a lutar tão bem contra Deus. Não lhe deixe tranquilo. Lhe agrada a violência que lhe fazeis. Quer ser vencido. Fazei-lhes notar por vossa importunidade. Fazei ver em vós o milagre de constância. Forçai a Deus a deixar o disfarce e a dizer-lhes com admiração: grande é a tua fé. Confesso que não posso resistir-te mais. Vá, terás o que desejas, tanto nesta vida como na outra. Obra do santo São Cláudio de la Colombière.